Quero convidar a igreja nesse momento a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, no 7º capítulo, nós vamos fazer a leitura do verso 36 até o verso 50. Uma narrativa, então isso implica que vamos ler um trecho maior do texto para nos dar uma compreensão mais clara do contexto no qual nós estaremos explorando o conteúdo para a mensagem dessa noite. Lucas capítulo 7, 7º capítulo de Lucas, do verso 36 até o fim do verso 50. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da sua, mas você pode acompanhar na sua palavra sem nenhum prejuízo ao entendimento. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você jurou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento. E nós vamos orar também pelas nossas crianças, elas estarão se retirando também para aprender da palavra do Senhor. Orar com elas, com os professores. Eu tenho que convidar as crianças à frente. Que esses pequenos possam também crescer em conhecimento diante do Senhor, pela graça do Senhor. Nós vamos fechar nossos olhos agora. Vamos com toda a reverência nos colocar diante de Deus, o Deus a quem servimos e o Deus a quem temos adorado até esse momento aqui. Vamos fazer isso mais uma vez orando ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós não somos nada diante de Ti se não for o Teu Espírito em nós, ai de nós. Se o Senhor não nos amasse quando éramos ainda pecadores, não estaríamos aqui reunidos em torno do Teu nome, Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, presente do Senhor. Para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se julgue superior, merecedor. É pelos méritos de Cristo que nós fomos salvos e nós cremos nisso. E por isso estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra para compreender a largura, a profundidade, a altura do Teu amor. E por esse amor sermos moldados. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença, ó Pai. Que não estejamos aqui atrás de rebuscamento, conhecimento humano,
mas estejamos aqui atrás do Evangelho da graça, que tem poder para salvar. Que estejamos aqui através daquilo que o Teu Espírito pode fazer em nossas vidas, pelo Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a reputação é algo bastante estimado em nossa geração. É uma opinião de um grupo, uma opinião de uma comunidade, de pessoas a quem nós admiramos, sobre nós ou sobre aqueles a quem nós reputamos algo. É algo difícil de construir. Uma boa reputação é algo difícil de construir. Uma má reputação, não. Ela é mais fácil de ser obtida com os nossos erros, nossos desvios, nossas inconstâncias. Essa reputação ela é baseada numa imagem projetada, percebida a partir de ações, a partir de comportamentos nossos. E uma boa reputação está sempre associada àquilo que podemos fazer bem feito, a nossa confiabilidade, a nossa competência. No contexto corporativo, a reputação de alguém influencia a opinião dos outros sobre suas próprias decisões. A percepção das pessoas e dos outros agentes da organização, isso afeta diretamente o sucesso ou o insucesso, a sustentabilidade do negócio, das posições, principalmente no contexto em que nós estamos inseridos, nessa era digital, onde muitas vezes reputações são construídas e destruídas de maneira muito acelerada por meio de recursos tecnológicos. Se faz alguém famoso de uma hora para outra, pelas coisas mais esdrúxulas do mundo, e criam-se e reputa-se atributos positivos ou negativos a certas pessoas, de maneira muito aguda e muito rápida. Nós temos reunidos em torno de nós a capacidade, ou a altivez de reputar as pessoas aquilo que elas são, a dizer se fulano é ou não é, se merece ou não merece, se está ou não está apto a pertencer ao nosso grupo, a estar inserido em nosso convívio. Mas precisamos sempre, sim, e é natural que façamos isso, devemos buscar uma boa reputação. Provérbios 22:1 fala sobre isso, vai dizer que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata ou ouro. Há um perigo quando a reputação se torna um ídolo para nós. Quando a reputação se torna algo tão valioso para nós, que se torna uma fonte de pressão, de limitação. Quando buscamos uma reputação ou a opinião dos outros, de modo a idolatrar isso a tal ponto que consideramos pecar, para satisfazer a nossa posição, a nossa estima aos olhos dos outros. E essa preocupação excessiva nos leva a um comportamento que compromete a nossa percepção sobre nós mesmos. A necessidade de preservar ou de construir uma reputação acima de qualquer coisa pode levar indivíduos a agir de maneira contrária a seus valores ou até à sua própria vontade, com o simples fim, o simples objetivo de atender às expectativas dos outros. Isso nos escraviza. Isso nos coloca numa posição de moldar a nossa vida em razão daquilo que os outros acham sobre nós, em que os outros percebem de nós. E essa conformidade forçada conduz a nossa consciência a uma fricção, a um estresse de estar sempre sendo moldado por aquilo que os outros falam, ou que os outros esperam, ou que os outros querem que nós sejamos. Agora imagine o outro lado dessa mesma moeda. Imagine gozar de uma péssima reputação. Imagine ser alguém com o qual as pessoas não querem estar juntos, não querem ser identificadas, não querem parecer que compactuam de qualquer coisa ou têm qualquer coisa em comum. E no contexto judaico, naquele primeiro século, as normas de pureza e as distinções sociais eram rigorosamente observadas, principalmente ali entre os fariseus, entre a aristocracia religiosa daquele contexto. A entrada de uma mulher conhecida como pecadora na casa de um fariseu, o ato de tocar Jesus seria considerado um escândalo.
um absurdo de ser visto. E perceba que por um momento ali na cabeça de Simão, parece algo até uma chacota. Talvez ele não seja quem ele diz ser, porque se soubesse, não agiria de tal jeito, não permitiria isso. Os fariseus, um grupo religioso que surge ali no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, com um propósito real de preservar a palavra, de observar a palavra, diante de um povo que estava tendo o seu pensamento religioso, a sua identidade desconstruída pelos valores helenistas que governaram aquela região durante tanto tempo, e agora liderados pelo Império Romano. Os fariseus surgem ali, vamos preservar a palavra, vamos nos voltar para a palavra, e fizeram isso a ponto de idolatrar a sua própria posição diante da palavra, de tornar-se como deuses determinadores de quem merece, quem não merece, quem é e quem não é. Nessa narrativa, Jesus é convidado por um fariseu chamado Simão para uma refeição em sua casa. Durante esse evento, uma mulher de má reputação, ela não gozava de boa reputação, ela não era digna de estar naquele grupo, mas ela então, conhecida como pecadora, aproxima-se de Jesus, unge seus pés com perfume e enxuga os seus cabelos molhados com suas próprias lágrimas, demonstrando profunda devoção em relação àquilo que Jesus era para ela. A identidade dessa mulher não está clara nas Escrituras. Embora no século IV tenha sido atribuído a Maria Madalena, não temos insumos, não temos nada nas Escrituras que nos remeta a identificar essa mulher, e eu não queria fazer isso aqui com vocês, para não forçarmos o texto. Mas essa pecadora trazida aqui na narrativa, que não é identificada por um nome, ou por que quer que seja, ou relação com qualquer pessoa, ela é realmente uma mulher disposta a enfrentar barreiras sociais, enfrentar um preconceito ali estabelecido, um conceito muito bem formado sobre a sua pessoa, para estar aos pés de Jesus, adorando e prostrada diante dele, como muitas vezes crentes confessos não são capazes de fazer. Socialmente, aquela mulher era marginalizada devido à sua condição, ela é chamada aqui de pecadora, e nós vamos entrar um pouco mais nessa palavra, o que isso quer dizer. Vivendo distanciada da sociedade comum que permeava ali o centro religioso daquele contexto, quebrando protocolos sociais, protocolos religiosos, demonstra uma busca desesperada por perdão, por um encontro genuíno com o seu Salvador, por restauração em sua vida. Jesus, ao acolhê-la, ao perdoá-la, como nós lemos no texto, ele desafia também as convenções religiosas. Ele desafia o conceito de religiosidade, de perdão e de merecimento. Ele enfatiza a misericórdia sobre o legalismo. E ele mostra que o amor e arrependimento genuínos transcendem essas barreiras, essas caixinhas formadas pelos homens, aos quais chamamos de religião. Simão questiona internamente a legitimidade profética de Jesus. Imagine só, diante do mestre, será que ele é? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Na verdade, Simão não estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus permitiu a aproximação. E mais do que isso, em resposta a Simão, Jesus conta uma parábola sobre 2 devedores. Ele ilustra a situação de nós, pecadores. Talvez nós possamos dizer, não, mas minha vida eu nunca matei, nunca roubei, eu não preciso de muita graça, não, mas fulaninho precisa, porque ele é mais pecador do que eu. Jesus conta a história de 2 pecadores que deviam a um determinado Senhor, que ambos não tinham como pagar, mas que são perdoados por Ele. Ele relaciona isso, ele relaciona o perdão ao amor, ele relaciona a consciência de pecado, à gratidão pela graça. Ele destaca a fé da mulher como um meio para a sua salvação e para a paz que só pode ser encontrada no perdão de Deus, na reconciliação com o Senhor de nossas vidas. Meus irmãos, no contexto judaico do primeiro século, ser rotulada como pecadora carregava um estigma social significativo, um desprezo social relevante. Pessoas assim eram frequentemente marginalizadas, pessoas assim eram evitadas pelos líderes religiosos, consequentemente rejeitadas pela sociedade de um modo geral. A aproximação dessa mulher durante uma refeição
na casa de um fariseu, quebra as convenções, quebra paradigmas religiosos de sua época. A reação de Simão, do fariseu, reflete justamente isso. Reflete sua perspectiva. Ele chega a questionar a própria legitimidade de Jesus como Salvador, de Jesus como Mestre, como Deus. Porque parecia que Jesus não sabia quem ela era, não sabia o que estava acontecendo ali. Essa atitude evidencia uma tendência religiosa, quando a religião é algo superficial em nossas vidas, quando a religião é vivida a 3.000 pés de altitude, sem profundidade teológica, sem uma teologia prática, de nos distanciarmos daqueles que nós consideramos imerecedores, impuros ou moralmente inferiores a nós. A narrativa traz a história de uma fé que encontra uma má reputação e uma graça que supera esses estigmas sociais. E eu queria poder trazer a exposição dessa narrativa, pelo menos a partir de alguns versos que remontam à construção dessas perspectivas aqui. E o primeiro bloco, nos versos 37 e 38, fala sobre esses estigmas superados e sobre a palavra pecadora, tão forte, tão incisiva, tão assertiva dentro desse contexto. É de Charles Spurgeon, uma frase que diz: se Cristo não for tudo para você, então Ele não é nada para você. Se Cristo não for tudo para nós, não for a coisa mais valiosa que nós temos, não for a coisa mais importante de nossas vidas, então Ele não é nada para nós. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Não existe meio termo com Cristo. Ele não pode ser acrescentado, um acessório, nada pode ser acrescentado a Ele. Diz o texto, versos 37 e 38, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas, e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, e os ungia com perfume. A mulher rotulada como pecadora não se deixou deter pela sua má reputação, não se deixou deter pelo conceito que as pessoas tinham sobre ela, ao demonstrar amor, ao demonstrar arrependimento diante de Jesus. Ela exemplifica uma liberdade reverente de um ego transformado pelo Evangelho. Um ego transformado pela graça, que não estava ali atrás de aprovação humana. Ela não parecia se importar com o que os outros estavam pensando sobre ela. Ela não parecia se importar com a sua condição de humilhação diante dos pés de Jesus. Mas ela foi buscar segurança e aceitação divina. Ela foi buscar ao Deus a que ela cria ser suficiente, que ela queria ser tudo para ela. Talvez para Simão fosse importante Jesus como um grande mestre, talvez para Simão fosse importante estar ali com aquele mestre, mas também era importante a sua posição, também era importante o seu papel religioso naquela sociedade. Muitas coisas competiam em seu coração, muitas coisas lhe eram relevantes. Para aquela mulher, Cristo era tudo que ela tinha. Cristo era a coisa mais importante naquele momento, por isso a sua reputação, por isso a percepção dos outros. Não, isso não estava ocupando os seus pensamentos naquele momento. Aqueles que conhecem profundamente a sua própria pecaminosidade, estão mais aptos a compreender e a experimentar a imensidão da graça de Deus. Sem compreensão do pecado, uma compreensão rasa de pecado, se nós tivermos um julgamento muito fraco, frágil sobre nós mesmos, essa consciência rasa de pecado vai nos dar uma consciência rasa de graça, de amor de Deus. Se acharmos que não há muito que perdoar em nossas vidas, acharemos que Deus não fez muito para nós, não gastamos muito da energia com Deus, de Deus não. Eu tinha só uns pecadinhos ali, Ele tratou. Essa morte de Cristo é para fulano, é para ciclano, é para beltrano, mas para mim não precisou muito. Uma mulher conhecida na cidade como pecadora ousa entrar na casa de um fariseu durante um banquete, a encontrar-se com Jesus sem ser convidada, quebrando paradigmas que a sua reputação construiu. Ela não deveria estar ali, ela não merecia estar ali.
ela desconsidera os estigmas associados à sua reputação. Ela busca desesperadamente redenção, ela busca desesperadamente comunhão com Cristo. E esse gesto nos ensina que para nos aproximarmos de Deus é necessário superar os julgamentos dos outros. É necessário superar o nosso entendimento sobre nós mesmos, nossa autojustificação. E os rótulos que são impostos a nós é reconhecer a nossa necessidade de perdão, reconhecer a nossa necessidade de transformação. Há muito que mudar em nossas vidas. Há muito que mudar na minha vida. Eu tenho certeza que você pode fazer essa autoanálise e vai encontrar muitas áreas de suas vidas que precisam mudar também. Que precisam também do encontro com Cristo. Quando nós nos tornamos escravos da opinião dos outros, nós corremos o risco de priorizar a aprovação humana em detrimento da aprovação divina, comprometendo a nossa integridade espiritual, a nossa honestidade espiritual e intelectual. Essa busca incessante pela validação, ela pode nos levar a esconder ou a tornar-nos cauterizados, calejados, com relação às nossas próprias falhas e fraquezas, e nos impedir de reconhecer a nossa necessidade da graça redentora de Deus. Zaqueu, conhecido publicano, cobrador de impostos, rico, e talvez como alguns cobradores de impostos desonestos, não sabemos bem sobre isso, era desprezado pela sociedade judaica. Um traidor do povo, alguém com uma má reputação, alguém que cedeu a César, ao império, para enricar, tirando dinheiro do seu próprio povo. Sua curiosidade o levou a buscar Jesus, e esse encontro provocou uma transformação radical em sua vida. O apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, que era um perseguidor fervoroso dos cristãos, e após uma experiência poderosa com Cristo, na estrada a caminho de Damasco, sua vida foi completamente transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, tornando-se um dos maiores apóstolos e propagandistas do Evangelho no mundo. A maravilhosa graça nos liberta da escravidão à reputação. A maravilhosa graça nos permite agir com segurança humilde, sermos aquilo que somos transformados a ser, a deixar que o Espírito Santo conduza a construção da nossa reputação, e não que os outros precisam pensar sobre nós. Brennan Manning, ele escreve um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Eu queria só ler um trecho, uma frase profunda, que fala muito ao meu coração. Ele vai dizer que Deus não apenas me ama como eu sou, mas também conhece como sou. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Nós cantamos daqui a pouco que nós vamos como somos. Deus nos conhece o suficiente para não precisarmos colocar máscaras para nos achegarmos diante dele. Mas Ele nos conhece o suficiente para saber o que precisa mudar em nossas vidas. Ele nos conhece o suficiente para colocar diante de nós, a sondar o nosso coração, aquilo que precisa ser tratado em nossos corações. Mas ao compreendermos a graça de Deus, nós somos capazes de viver com uma humildade genuína, não nos preocupando excessivamente com a opinião alheia, mas vivendo a partir de uma ideia de que nós precisamos ser aquilo que Deus tem para nós. Não nos preocupando com a nossa própria autoimagem inflada ou vitimizada, mas nos deixando agir pelo Espírito que nos dá a liberdade e amor, independente dos rótulos, independente dos estigmas, independente daquilo que a sociedade tenta nos impor. Seremos ridicularizados pelo mundo sem Deus, porque somos aqueles que seguem as fábulas escritas num livro antigo, mas ainda assim seremos cristãos. A nossa religiosidade superestimada não é capaz de nos preservar dos nossos pecados. Cristo é. O poder está em Deus e no Evangelho, nunca em nós mesmos. Precisamos ter uma consciência profunda da nossa pecaminosidade,
uma consciência profunda do quanto nós somos falhos e do quanto precisamos ser tratados por Deus, para reconhecermos a sua graça, para buscarmos estar aos pés de Cristo Jesus. A verdadeira piedade não busca a glória dos homens, mas busca a glória de Deus. A dependência da opinião alheia é o que nos desvia do nosso verdadeiro propósito nessa jornada chamada santidade, a qual nós somos inseridos quando o Espírito Santo ilumina nosso entendimento sobre a nossa percepção de quem nós somos e de quem Deus é. Talvez tenhamos, em algum momento de nossas vidas, nos deparado com um comportamento parecido com aquela mulher, chorosos, quebrantados diante dos pés de Jesus. E talvez precisemos fazer isso com mais frequência do que podemos imaginar. Como nós somos dependentes de Cristo Jesus. Como nós somos dependentes de Deus. Como precisamos constantemente nos colocar aos pés da cruz, para que a nossa altivez não nos permita ter uma imagem equivocada sobre a nossa força, sobre a nossa condição, a condição do nosso braço. A ideia de que nós não somos bons o bastante para nos aproximarmos de Deus está profundamente enraizada numa compreensão equivocada da graça. Somos tão pecadores, que Deus precisou assumir um corpo carnal. E essa já é parte da humilhação. Morto numa cruz, a sangrar por causa dos nossos pecados. Sim, o meu e o seu. Mas foi por causa daquela prostituta, por causa daquele assassino, por causa de mim e de você. Nós somos aqueles por quem Cristo morreu, por quem Deus derramou o seu sangue. A teologia da graça nos ensina que ninguém é intrinsecamente digno ou capaz de alcançar a justiça pelos seus próprios méritos. É precisamente por reconhecermos essa indignidade que nós temos, que nós carregamos, a nossa incapacidade de nos voltarmos para Deus, que nos leva a confiarmos em sua misericórdia e amor incondicional. A graça do Senhor não depende de nós. A salvação do Senhor não depende dos nossos méritos. Mas você não sabe o que eu já fiz, já não sabe o que eu passei. Sim, o sangue de Cristo cobre os nossos pecados mais hediondos, porque Ele superabundou sobre todos eles. Mas Ele não nos deixa mais conformados com a velha vida. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Escreve Paulo aos Romanos. Permaneceremos nós no pecado, nós que para Ele já morremos? Meus irmãos, se a sensualidade não pode ser contida pela nossa religiosidade, como Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, nós devemos mirar em Cristo, olhar para as coisas do alto, onde Cristo vive, como diz o capítulo 3 de Colossenses. Sua misericórdia e amor são incondicionais. Portanto, sentir-se indigno não é o problema, ou parte do problema. Pelo contrário, sentir-se indigno é parte da solução. Nós só tratamos aquilo que percebemos que precisa ser tratado. Sentir-se indigno não deve ser um impedimento, mas um catalisador, algo que nos move, que nos busca a encontrar a graça transformadora de Deus. A indignidade, a consciência da nossa indignidade deve nos mover a buscar a graça transformadora de Deus, sem a qual estaremos perdidos, sem a qual estaremos vivendo segundo um coração enganoso. Isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. Se precisamos sobrepor estigmas, superar estigmas em nossas vidas, muitas vezes, nós precisamos também compreender que a graça é superabundante. O que vai nos mover a superar esses estigmas é a compreensão de uma graça superabundante. A igreja, frequentemente, aceita a graça na teoria. É fácil falarmos sobre graça de maneira superficial, da boca para fora, mas negamos a prática, levando muitos cristãos a viverem na casa do temor, em vez de na casa do amor. Eu não estou falando que Deus não é justo, não estou falando que Deus não é santo, que Ele não requer de nós santidade, justiça e conformidade com a sua palavra. Mas estou falando que podemos encontrar no Senhor amor, podemos encontrar no Senhor perdão. Vamos falhar, e quando falharmos, não precisamos ter medo de nos achegar a Deus, precisamos ter vergonha, mas nos achegarmos a Deus,
em humildade, sabendo que por Ele podemos ser perdoados e transformados mais uma vez. Não é uma questão de vivermos deliberadamente no pecado, porque sempre vamos ter esse acesso, esse caminho de volta, mas é sabermos quando isso acontecer, e queira Deus que não aconteça. Quando falharmos, quando nos desviarmos em nossos corações inconstantes, nós podemos encontrar no Senhor perdão, porque o sangue de Cristo cobriu os nossos pecados. Um ego inflado nos torna cegos para nossas próprias falhas, leva-nos a uma falsa sensação de autossuficiência. Essa atitude não apenas nos distancia da experiência genuína da graça, mas ela também nos torna críticos, excludentes em relação aos outros, especialmente aqueles que nós consideramos pecadores, indignos de estarem no nosso grupo, de fazer parte do nosso seleto grupo de santos, perfeitos líderes da igreja. Essa atitude nos distancia da percepção de quem nós somos e do quanto somos carentes da graça. Verso 39, diz o texto do capítulo 7 de Lucas: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Imagina a posição do fariseu. Olha só, ele não sabe, eu sei que tipo de mulher é essa. Eu sei que ela não deveria tocar nele, nem ninguém dessa mesa. Imagine só, inferência minha. Um ego inflado que nos leva a buscar constantemente a aprovação e o reconhecimento dos outros, desviando o nosso foco da graça incondicional de Deus. Nos coloca como deuses. Mas essa era a proposta da serpente, e não das Escrituras. Julgadores. Essa busca incessante por aprovação, por submeter-nos à reputação como um ídolo, pode resultar numa espiritualidade superficial, a viver a igreja de maneira dominical, superficial, sendo uma coisa aqui, outra coisa em casa, outra coisa no nosso convívio, onde as aparências e as realizações pessoais são mais valorizadas do que a humildade e a dependência do Senhor. A consciência de pecado e essa postura vai gerar no nosso coração um coração preconceituoso. À medida que nós julgamos e menosprezamos os outros, à medida que nós nos colocamos com altivez sobre os outros, capazes de dizer quem merece e quem não merece, nós estabelecemos padrões de sucesso, de moralidade, como os fariseus fizeram no passado, esquecendo que todos nós igualmente dependemos da graça do Senhor, e sem ela não estaríamos aqui. Há uma música de uma banda americana, chamada Casting Crowds. A música traduzida quer dizer, alguém a ouve? Conta a história de uma mulher com um coração desconstruído, quebrado, emocionalmente quebrado, que passa constantemente pelas sombras das torres das igrejas e ninguém a vê, ninguém a enxerga. Eu não vou cantar a música para vocês, fiquem tranquilos, eu não tenho esse talento, mas eu queria ler a parte da sua letra. E diz assim: ela está correndo 100 milhas por hora na direção errada, ela está tentando, mas o abismo está sempre aumentando nas profundezas do seu frio coração. Então ela sai em outra desventura apenas para descobrir que está há 2 anos mais velha e 3 passos a mais atrás. Alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ou alguém pelo menos sabe que ela está caindo hoje sob as sombras de nossas torres? Com todas as pessoas perdidas e solitárias, procurando pela esperança que está escondida em mim e em você. Alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ela está ansiosa por proteção e afeto, que ela nunca encontrou em casa. Ela está procurando por um herói para cavalgar e salvar o dia. E chega o seu príncipe encantado. Ele sabe exatamente o que dizer. Num lapso momentâneo de razão, ela se entrega. Se o juízo surge sobre cada torre, se olhares grandiosos, de pessoas grandiosas, não conseguem ver além da letra escarlate, e nós nunca ao menos a conhecemos, alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ou alguém pelo menos sabe que ela está caindo hoje sob a sombra de nossas torres, com todas as pessoas perdidas e solitárias?
procurando pela esperança que está escondida em mim e em você. Alguém a ouve, alguém consegue vê-la, ela está correndo 100 milhas por hora na direção errada. O que temos feito, ou como temos vivido, para refletirmos o amor que recebemos do Senhor? Como temos feito esse amor chegar a pessoas que estão correndo na direção errada, que passam as sombras de nossas igrejas, que passam em nossos ciclos de conversa? Como essas pessoas são impactadas por aquilo que nós temos em nós, porque o Espírito Santo colocou em nossos corações, porque não dependia de nós. A letra Escarlate faz alusão à literatura clássica americana, que conta a história da mulher que, por ser taxada como pecadora naquele contexto, eu não vou contar essa outra história, mas tinha que andar com a letra escarlate para evidenciar que ela era pecadora. Ela havia engravidado sem ser casada, então tinha que andar por meio daquela sociedade com uma letra escarlate estampada em sua roupa. Pecadora, que precisa ouvir do Evangelho da Graça. Pecadores que muitas vezes estão nos bancos de nossas igrejas e não conseguem ver em nós a graça que vimos um dia e que transformou o nosso coração. Jesus responde à crítica silenciosa de Simão com uma parábola de 2 devedores, ilustrando que aqueles que são mais perdoados tendem a demonstrar maior amor e gratidão. Se não temos demonstrado amor e gratidão suficiente a isso se tornar claro em nossas vidas, talvez tenhamos uma compreensão muito rasa do quanto foi caro o perdão dos nossos pecados. Os pecadores, conscientes de suas falhas, têm uma percepção mais autêntica da necessidade da graça divina em comparação com aqueles que se consideram justos e religiosos. O Evangelho da Graça está direcionado especialmente para aqueles que se sentem indignos e que estão exauridos, ressaltando que a verdadeira compreensão da graça, ela acontece quando reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Verso 44 em diante, o texto nos diz que Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Se isso fosse uma mensagem no WhatsApp, podia acompanhar aquela figurinha do coice. Que resposta dura. Que resposta desconcertante. Que resposta profunda para mim e para você. O Evangelho transforma a nossa percepção do ego e da autoestima. Ele nos desafia a lutar contra essa busca incessante, essa busca dura, desgastante, de viver uma vida com base na opinião dos outros. Nos propondo, então, a encontrar uma identidade em Cristo. Uma reputação em uma vida conformada com o Evangelho do Senhor. Aquela mulher, antes marginalizada, estigmatizada, agora encontra uma nova identidade. Ela foi perdoada. Essa identidade é marcada pela sua reconciliação com Deus. Diz então Jesus no verso 48, os seus pecados estão perdoados. Ele não falou isso para Simão, qualquer outro fariseu, aquela mesa, pelo menos não está no relato bíblico. Mas aquela mulher, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Essa é a coisa mais valiosa, mais profunda, mais transformadora. Esse é o tesouro mais precioso que podemos um dia assumir como nosso. Ouvir do Senhor, ouvir pela palavra do Senhor que os nossos pecados estão perdoados. Que as nossas falhas estão perdoadas, nossas inconstâncias estão perdoadas, o nosso coração vacilante está perdoado. Maravilhosa a graça do Senhor. A verdadeira compreensão da graça, ela só é possível quando nós reconhecermos a nossa própria fragilidade e necessidade de Deus. E permitirmos, então, que a igreja, e como igreja,
nós sejamos um reflexo autêntico do amor e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, aquela mulher, ela não tinha uma boa reputação. Talvez você tenha uma boa reputação. Aquela mulher, ela venceu um contexto duro socialmente para estar ali. Ela se humilhou, ela não se preocupou com o que iam falar. Talvez ela fosse impedida de estar lá. Mas ela considerou estar aos pés de Cristo a coisa mais valiosa que ela poderia fazer naquele momento. A coisa mais preciosa que ela poderia fazer naquele momento. Ela foi humilhada. Ela foi humilhada pelos olhares altivos daquela mesa. Ela foi humilhada pela percepção que os outros tinham sobre ela. Talvez tenhamos passado por alguma situação em nossas vidas, nesse contexto, de sermos humilhados. De estarmos diante dos nossos opressores, de estarmos diante de pessoas que olhavam para nós de cima para baixo, como se fossem superiores, melhores do que nós. Mas nós podemos entender que de todos aqueles que ali estavam, aquela mulher saiu dali exaltada. Os seus pecados foram perdoados. Então, isso nos leva à nossa terceira parte da mensagem, versos 49 e 50, que fala sobre essa fé transformadora. Sim, a graça encontrou a mulher estigmatizada e a fé dela transformou a sua situação. A graça de Deus transforma aqueles que a recebem. Quando recebemos a graça do Senhor, somos transformados por ela a vivermos agora de um modo diferente, a pensarmos diferente, a nos preocuparmos com coisas diferentes, a termos uma cosmovisão, uma maneira de enxergarmos o mundo à nossa volta diferente. Verso 49 vai dizer: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. A declaração de Jesus aqui, ela subverte as expectativas sociais e religiosas. Ninguém ali esperava que de repente iria aparecer num banquete, na casa de um fariseu, uma mulher pecadora. Simão não iria desejar isso, iria comprometer o arranjo de sua reputação. Ninguém imaginaria ali que aquela mulher iria se colocar aos pés de Jesus, ter a audácia de tocar naquele que estava ganhando notoriedade como mestre. Ninguém imaginaria ali que Cristo olharia para isso, para esse contexto, para essa situação, e olharia para essa mulher, para o seu coração, e diria diante de todos aqueles olhares: está perdoada, você foi reconciliada com Deus, a multidão dos seus pecados foi coberta pela promessa daquilo que aconteceria quando ele entregasse, quando ele viria a entregar-se a si mesmo por nós, a entregar-se numa cruz, a ter o seu sangue derramado. Loucura para aqueles religiosos, verdade preciosa do Evangelho da Graça para nós. A fé é o elemento essencial para recebermos o perdão para a salvação. Ela enfatiza que a salvação e o perdão de Deus estão disponíveis àqueles que se aproximam dele com a fé genuína, que é graça do Senhor, que é dada por Deus, independente da sua reputação passada, do seu status social, da sua condição atual, do que pensam de você. Deus é galardoador daqueles que o amam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não está falando daqueles que são personalidades religiosas, influências religiosas, comunicadores cristãos, como agora são os pregadores de internet. Ele está falando para a gente comum, que olha para a cruz. E lembremos que João 3,16 está dentro do contexto que Cristo está se comparando com aquela cruz que foi levantada em meio às serpentes abrasadoras, com uma imagem de uma serpente sobre ela, para todo aquele que olhava para a serpente e era curado de suas enfermidades. Cristo então se coloca assim. E ele conduz aqueles por quem ele morreu a olhar para essa cruz e encontrar graça nela, encontrar misericórdia nela, encontrar mudança de vida. É uma fé transformadora. A fé é um meio para a salvação. A expressão tua fé te salvou
indica que a fé da mulher foi o instrumento pelo qual ela recebeu a salvação. Não foram suas ações, não foram seus méritos. Ela não tinha nem reputação, mas a sua confiança e crença em Jesus como fonte de perdão, como fonte de redenção, é disso que nós precisamos. Reconhecermos e nos arrependermos dos nossos pecados. A atitude da mulher ao lavar os pés de Jesus, com lágrimas e ungí-los com perfume, reflete um profundo reconhecimento da sua condição. Qual é a sua condição diante de Deus? Imagine você estar em sua casa, de repente Jesus chega. Não, meus irmãos, olha, todos aqueles que tiveram a visão do Cristo glorificado, não ficaram de pé, mas caídos como mortos, foram confirmados pela palavra do Senhor. Sua fé a levou a buscar Jesus e expressar seu amor e devoção de maneira humilde, de maneira sacrificial. Ela sacrificou a sua autoestima, se é que havia alguma. Ela se sacrificou diante da opinião dos outros, se humilhou diante dos pés de Cristo por algo que era mais precioso do que a sua reputação, o perdão dos seus pecados, a salvação. E essa salvação é fonte de paz. Ao dizer, vai-te em paz, Jesus assegura a mulher que, por meio da sua fé, ela não apenas foi salva, mas também recebeu uma paz que excede todo o entendimento. Quando nos colocamos diante do Senhor com confiança de quem nós somos e quem Deus é, e do quanto Ele é poderoso para fazer aquilo que é necessário em nossas vidas, o quanto que aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, certamente nos dará nele todas as coisas. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Essa mulher se colocou de maneira confiante e saiu de lá regenerada. Como Paulo escreve aos Filipenses, a ansiedade talvez ela sentisse, a angústia talvez ela sentisse, colocada ali aos pés de Cristo, foi transformada numa paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração e que guarda a sua mente, que transforma a sua vida. Essa paz é uma consequência direta da sua reconciliação com Deus. É através da fé que nós podemos experimentar isso. A verdadeira paz, ela vem de um relacionamento restaurado com o Senhor de nossas vidas. Senão não há paz. Senão há uma insatisfação constante que nos leva a pecado e mais pecado e a tentar preencher vazios, buracos em nossos corações. Mas a paz de Deus não. A restauração de Deus não. Ela é suficiente para nós, ela é restauradora para nós, ela enche o nosso coração de tranquilidade. Mesmo diante de situações difíceis, nós podemos dizer e descansar à sombra protetora de um Deus Todo-Poderoso. Dizer que o Senhor é o meu socorro, Ele que fez os céus e a terra, Ele que é poderoso, Ele que não cochila, que não dorme. Esse é o que nos guarda, esse é o que guarda o nosso coração. É sobre Ele que deve estar colocada a nossa esperança, ao afirmar que os muitos pecados da mulher foram perdoados, porque ela muito amou. Jesus destaca que a graça de Deus não é limitada ou condicionada à nossa reputação, ao nosso passado. Essa graça é abundante, essa graça é disponível a todos que se aproximam de Cristo, com o coração contrito, compungido, arrependido dos seus pecados. Uma fé assim nos reconcilia com Deus e nos permite abraçar uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma identidade renovada pelo sangue do Cordeiro, livre das condenações passadas, livre das nossas tendências de buscarmos força em nossas próprias capacidades, mas para vivermos, nos conduz para vivermos plenamente o propósito de Deus em nossas vidas. E o propósito de Deus em nossas vidas é que sejamos conformados à imagem de seu Filho. E a imagem de seu Filho é essa, revelada nas Escrituras, cheia de graça e de verdade. Pela fé, Ele nos convida a reconhecer a nossa necessidade de graça, a nos aproximarmos dEle com humildade e a confiarmos plenamente em seu poder redentor. Meus irmãos, essa graça é estendida a nós. Estamos aqui por causa dessa graça, reunidos aqui, porque cremos um dia que precisamos do sangue do Cordeiro, que Cristo morreu a morte que nós merecíamos morrer, qualquer um aqui.
E se cremos nisso, podemos nos apegar com confiança aos méritos de Cristo Jesus. Ao refletirmos nessa narrativa, e esse era o nosso propósito dessa noite, era nos desafiar que podemos superar estigmas sociais, podemos superar nossa própria altivez e ego inflado e abraçar a graça transformadora de Deus, a viver uma fé autêntica, uma fé consciente daquilo que nós somos em Cristo Jesus, a sermos conduzidos à cruz, e sendo conduzidos à cruz, podemos ser conduzidos à paz e à identidade em Cristo Jesus, em Deus. O encontro relatado em Lucas 7, ele nos desafia a refletir como um ego inflado, como a escravidão, a nossa própria reputação, pode nos afastar de uma consciência profunda de pecado. Nós podemos muitas vezes ser comparados, sermos identificados com aquela mulher pecadora, contritos, humilhados, certos de precisamos da glória de Deus. Mas ai de nós se fomos comparados com Simão, cheios de nós, cheios de arrogância espiritual, crente, líder, terceira geração de presbítero na igreja, quarta geração. Ai de nós se confiarmos nessas coisas, se pusermos nossa confiança no nosso braço, na tradição. Se Cristo não for tudo para nós, Ele não é nada para nós. Ao reconhecermos nossa necessidade da graça, ao nos voltarmos humildemente para Deus, nos pés de Cristo, nós podemos experimentar sim uma transformação profunda, que redime, que transforma a nossa identidade, que nos dá propósito. Eu queria convidá-los a alguma experiência a partir desse texto. Eu queria convidá-los aqui, uma vez conhecedores dessa graça, uma vez ouvintes dessa mensagem, que nós possamos examinar nosso próprio coração, que nós possamos avaliar sinceramente se o orgulho ou a preocupação excessiva com a nossa imagem tem nos impedido de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, de nos reconhecermos como pecadores, para vivermos uma experiência plena da graça do Senhor. E que talvez, examinando o nosso próprio coração, nós possamos viver uma fé prática, humilde, a lembrarmos que todos nós somos igualmente necessitados da misericórdia divina. Essa consciência deve mover a nossa vida e as nossas relações. Evitar comparações, evitar julgamentos, que muitas vezes alimentam um senso de superioridade, um senso de altivez ou de vitimismo. Ah, mas só comigo, mas a minha vida, mas eu sou assim. Busquemos a graça ativamente, constantemente. Devemos nos aproximar de Deus com um coração contrito, reconhecendo nossas falhas, confiando no seu amor incondicional, que Ele oferece àqueles que se arrependem, porque são movidos pelo Espírito Santo, aqueles por quem Cristo morreu, por quem o seu sangue foi derramado. E então, uma vez conscientes, examinando nossa condição, vivendo uma fé prática, humilde, buscando ativamente essa graça, talvez nós possamos amar a Deus profundamente. Brennan Manning, numa palestra, falando sobre a graça de Deus, ele dizia acreditar que Cristo, em sua segunda vinda, não precisava fazer muitas perguntas, ou talvez nenhuma, mas que ele imaginava que 2 perguntas, e sendo feitas ou não, eram importantes para compreendermos a nossa situação naquele momento. Ele dizia que era como se Cristo pudesse chegar para nós e dizer assim: você acredita no meu amor? Você acredita que eu te amei? Que eu entreguei o meu corpo, o sangue, eu derramei sangue por você? E aí ele dizia que muitos poderiam dizer: sim, eu acredito nisso. Eles poderiam vir uma segunda pergunta: você moldou a sua vida em razão desse amor? A sua vida foi moldada em razão desse amor? Esse é o reflexo da graça. Ela não nos deixa como nos encontrou. A graça do Senhor não nos deixa como nos encontrou. Ela é transformadora. Ela cobre os nossos pecados e nos move a uma vida diferente da que vivíamos. Devemos amar profundamente a Deus. Assim como a mulher demonstrou grande amor em resposta ao perdão recebido,
temos que permitir que a graça do Senhor nos inspire a amar a Deus de maneira profunda, íntima, genuína, sincera. E ao aplicar essas verdades, ao exercitar essas ações, nossas vidas, nossas experiências, podemos talvez desfrutar de alguma libertação, de tantas amarras, de tanto ego, tanta preocupação. E isso pode nos conduzir a uma relação mais íntima com o Senhor, mais franca com o Senhor, mais franca com a gente mesmo, com o nosso próprio coração, que é enganoso, que é inconstante, que busca coisas grandiosas demais, talvez, para nós, ao contrário do que diz o Salmo 131. O poder redentor do Evangelho consiste em transformar vidas consideradas indignas, perdidas, mas reafirmando que ninguém está além do alcance da graça divina. Meus irmãos, se pela graça do Senhor você compreendeu que essa mensagem fez sentido no seu coração, e que você precisa dessa graça, faça um concerto com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor, de não mais viver em sua velha vida, porque agora você foi alcançado por uma graça que deve conduzi-lo a uma viva esperança de uma graça futura ainda a ser alcançada, que é a plenitude de uma relação com Deus na glória dos céus. É para isso que nós fomos salvos. É para vivermos redimidos, mas proclamadores dessa graça. Proclamadores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a nossa vida seja a pregação do Evangelho, conscientes de quem nós éramos, e de quem nós podemos ser em Cristo Jesus, e passamos a ser, por causa desse encontro com Cristo. Talvez nós estejamos pensando tanto na mulher, na pecadora, e estamos deixando os Simãos se levantarem em nossos corações. Precisamos ter consciência de que nós não somos nada sem Deus. E eu volto a reafirmar a frase de Spurgeon, porque ela faz muito sentido para essa mensagem. Se Cristo não for tudo para nós, Ele não é nada para nós. Não podemos dividir a supremacia de Cristo com qualquer outra coisa, com qualquer outra razão em nossos corações. Se Cristo não for tudo para nós, Ele não é nada para nós. Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações, e que possamos descansar essa noite, dormir tranquilos, em paz, numa paz que excede todo entendimento, porque fomos impactados pelo Evangelho da graça, e por essa graça fomos salvos. Que possamos viver em paz, porque fomos perdoados, assim, pela misericórdia do Senhor. Não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Maravilhosa graça do Senhor.